Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Peripécias de Mãe. Eu sou a Débora Huckdeschel e hoje eu quero fazer um vídeo um pouquinho diferente. Embora seja de uma mãe que acertou na Bíblia, como a nossa série, né, que tem falado das mães que acertaram na Bíblia, mas eu gostaria de sair um pouco do protocolo, sair um pouco da rotina e tirar uma reflexão, em vez de trazer uma ilustração, trazer uma dinâmica que ilustra bem o que a gente está precisando, que é resiliência. Nós estamos passando por uma situação muito difícil de saúde pública e nós sabemos que o emocional de todos nós fica muito abalado. E a palavra de Deus sempre é o melhor remédio. E no livro de 2 Reis, essa mãe, ela aparece no capítulo 4. Ela aparece a partir do versículo 8 e vai até o 27 a história dela. Eliseu e a Sunamita. Ela é uma mulher que se destaca pela bondade, porque ela percebeu que o profeta precisava de um local para ficar. Ela hospedou o profeta várias vezes, até que ela conversou com o marido, diz que ela é uma mulher rica, a Bíblia diz. Ela conversou com o esposo e pediu para que ele fizesse um quartinho só para o profeta. Um local ali para ele poder meditar, para ele poder orar, para ele poder ficar e pousar todas as vezes que ele passasse por ali. E o esposo aceitou. Como nós mulheres podemos ser ajudantes, auxiliadoras? Como nós podemos ser usadas se nós quisermos e deixarmos que o Espírito Santo nos use? Esse esposo talvez não tivesse essa ideia sozinho, mas a sua esposa deu a dica e ele pegou. E ele construiu o quarto para Eliseu e Eliseu ficou tão agradecido. Isso é uma coisa muito bonita nessa história, ver a gratidão de todos os envolvidos. A primeira gratidão é do Eliseu, né? Porque ele falou, nossa, mas o que eu posso fazer em troca, né? A gente tem essa mania, né? Não deveríamos, mas temos, de querer retribuir o favor de alguma maneira. E aí Eliseu parou e pensou, e o seu servo Geazi, que a gente vê que depois na história de Naamã é um tanto quanto interesseiro, ele visualizou, ele era observador, e ele disse para Eliseu, olha, essa mulher, ela não tem filhos, daqui a 1 ano você vai abraçar um filho. E a Sunamita não tinha pedido, não sei como era o coração dela em relação a esse tema, mas ela não foi um pedido como Diana, por exemplo, e ela foi atendida, talvez até mesmo sem nem ter a expectativa mais. Não menciona-se a idade, não menciona-se... Provavelmente ela não era uma mulher jovem, mas não menciona-se isso na palavra de Deus. E é tão bonito ver essa gratidão de Eliseu, quanto é bonito depois ver a gratidão dessa mãe, depois de mais episódios que acontecem em sua vida. Essa criança nasceu, ela ficou muito feliz, essa criança cresceu até uma idade em que ela podia ir para a roça ajudar, ir para o campo, junto com os segadores, com os trabalhadores. Outra lição muito importante para nós pais. A maior parte dos pais não tem uma roça, um lugar onde mandar os seus filhos aprenderem a profissão que é a do pai, que é agricultor. Nós sabemos que a vida urbana tomou conta da sociedade pós-moderna. Vamos fazer o que podemos com a oportunidade que temos. Se é uma pia cheia de louça, que a gente possa ensinar nosso filho a caminhar até ela. Se é uma cama para arrumar, que ele possa ter essa iniciativa sozinho. Claro que ele não vai fazer isso sozinho desde a primeira vez. Nós precisamos guiá-los até esse caminho para depois eles fazerem o caminho sozinhos. E ele sentiu uma dor de cabeça muito forte e ele reclamou com o pai o levou para casa, a mãe ficou com ele em suas pernas, deitado ali, até que aquele menino desfaleceu. Ele morreu ali. A mãe colocou o menino no quarto do profeta Eliseu e foi atrás dele. E a Bíblia nos diz que o profeta Eliseu mandou Geazi à frente com seu bordão. Com certeza Eliseu já tinha percebido que Geazi, ele era uma pessoa que queria fazer a vontade de Deus, mas a maioria das vezes escolhia outras vontades que eram maiores, mais predominantes, mais alimentadas por ele mesmo. E nesse momento então, a mulher diz para Eliseu, não, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não for comigo. Essa mulher é uma mulher que eu admiro. Tem garra, é resiliente. Essa lição da resiliência que ela nos mostra aqui é muito bonita. Muitas vezes a gente tem umas soluções humanas para alguns problemas e a gente se apega a elas como se elas fossem as únicas. Sabemos que não são as únicas soluções, as humanas. Nós sabemos que toda vez que o homem trabalha junto, aliado ao poder divino, aí sim as coisas andam corretamente. Quando toda a nossa atenção, toda a nossa emoção, todo o nosso foco é só para o que o homem consegue fazer, a gente não vai bem, a gente não fica bem, a gente não recebe o que poderia receber,
a gente se prejudica e prejudica os outros ao nosso redor. Isso que o homem faz, qualquer coisa que o homem faça, é útil se for aliado à oração, aliado à confiança em Deus, aliado aos remédios que Deus nos deu. E nós sabemos que essa associação do poder divino com o poder humano pode muitas coisas. Tente imaginar que este balão é a mulher sunamita. Quando os problemas chegaram, essa mulher ela se apegou à única real expectativa que ela tinha de solução. O profeta Eliseu, um homem de Deus que ela conhecia. Imaginem que os problemas da sunamita fossem como essa varinha aqui, um palitinho de churrasco. Nós percebemos que os problemas vêm, como a morte do filho dela, por exemplo, a doença e a morte dele. E eles maltratam essa mulher. Esses problemas são reais, eles não são imaginários, eles não são uma ilusão. Mas, depois que eles a maltratam, deu para ver aí dentro, o balão é transparente, deu, né? Depois que os problemas a maltrataram, ela simplesmente estourou? Desistiu? Jamais. Ela correu atrás de quem podia e de quem tinha a solução. E mesmo assim, nesse desespero, nessa correria, ela continuou firme. E quando a solução foi dada por Eliseu em Geazi ir lá, ela não desistiu. Ela disse, não, só vou quando o Senhor for. Não vou te deixar enquanto você não for lá. E aí Eliseu foi. E quando Eliseu chegou, Eliseu então ressuscitou, claro que foi Deus que ressuscitou, usou Eliseu, ressuscitou o filho daquela mulher e entregou a ela. Ela continuou firme e forte, mesmo com um problema tão grave quanto a morte do seu filho. E eu acredito dentro do meu coração que, de fato, se aquele filho dela nunca mais tivesse vivido naquele momento, e um dia, claro, ele morreu, mas se ele não tivesse sido ressuscitado, se ela não tivesse conseguido essa bênção, ela continuaria fiel a Deus. Porque quando Deus dá essas bênçãos, Ele dá para quem tem fé. E essa mulher recebeu, porque ela com certeza cria que, vivendo ou morrendo, a grande salvação está em Cristo Jesus. A grande salvação está em Deus. Caso o filho dela não vivesse, ela sabia que na ressurreição dos mortos em Cristo, como diz a palavra de Deus, o filho dela poderia ser ressuscitado. E ela recebeu ajuda. E junto com o poder de Deus, veio também a ajuda humana. Eliseu foi a ajuda humana, foi usado por Deus. Nessa pandemia, as pessoas estão muito assustadas, muito apavoradas com a quantidade de coisas ruins que podem estar acontecendo ao redor delas. E muitas vezes, de tantos problemas que as pessoas têm, elas se desviam do único pensamento que deveria ser o principal: fazer toda a minha parte, deixar Deus fazer a dele. Nós podemos ver que, por mais problemas que alguém possa ter, se essa pessoa for resiliente, se essa pessoa for resistente ao desânimo, a entregar os pontos, e ela procurar todos os recursos que ela puder e fizer toda a sua parte, Deus fará a dele. A vida eterna é o que realmente importa. Essa vida aqui na Terra é passageira e cheia de conflitos, de problemas, de tribulações. Agora está mais evidente, mas sempre foi assim. Nós precisamos muito, muito do poder de Deus na nossa vida, para que nós sejamos resilientes e não estouremos na primeira provação que vier ao nosso encontro. Que nós não percamos a nossa fé no primeiro luto que nos encontrar. Porque nós sabemos que aquele que perseverar até o fim será salvo. E o fim, agora, tem ficado muito mais próximo a nós do que ele estava há um tempo atrás. Pessoas que não pensavam no fato de que um dia poderiam morrer porque são jovens, saudáveis, enfim, por vários motivos, agora estão pensando. Que nós possamos não só pensar, mas também entregar o nosso coração a Deus e fazer tudo o que tiver ao nosso alcance. Procurar os homens que podem nos ajudar, procurar a ajuda de Deus, procurar toda a ajuda possível, mas não nos desesperarmos ao ponto de enlouquecermos, de explodirmos ou de nos escondermos embaixo da nossa cama e não queremos ver nem os nossos próprios parentes. Nós sabemos que o isolamento tem feito muito mal emocionalmente a algumas pessoas, mas ele é necessário. E enquanto ele for necessário, quem puder fazê-lo, que o faça. E que procure a ajuda que for necessária. Existe o ouvido amigo. Entra no Google, digita lá ouvido amigo.
que é um grupo de apoio para as pessoas que estão passando por situações emocionais muito complicadas nessa pandemia. Procure a ajuda do ouvido amigo, procure a ajuda de uma psicóloga, de um psicólogo próximo a você. Procure o médico quando demonstrar sintomas. Procure a ajuda humana. Deus usa os homens para nos ajudarem. Que nós possamos realmente fazer a nossa parte e deixar, como a mulher sunamita deixou, que Deus fizesse a dele. Na história dela, o final foi uma ressurreição. Na nossa história, quando Jesus voltar, se Deus quiser e Ele quer, o final também será ou vê-lo nas nuvens ou ressurgir dos mortos em Cristo para vê-lo para sempre. É o meu desejo para mim e para você, que nós sejamos mães resilientes, que nós possamos resistir, enfrentar, mesmo que a tentação seja grande de nós entregarmos os pontos, vamos segurar nas mãos de Jesus e vamos continuar. Nós não vamos desistir, porque nós somos pessoas que estão no caminho, caindo, levantando, mas no caminho do céu. É o meu desejo para mim e para você. Um grande abraço e um beijo.